dia a todos os irmãos. Estão prontos para mais um dia? Sim? Nós vamos continuar a nossa mensagem, falando sobre as profecias, sobre as leis dominicais. E hoje vamos ter um dia mais difícil, ok? Hoje vamos entrar numa parte da profecia que é um pouco mais difícil de entender, mas com um pouco de paciência nós vamos lá, pode ser? Hoje vamos falar como funciona o sistema financeiro a nível mundial. Hoje vamos falar do que é uma base de dados, vamos falar do Bitcoin, vamos falar de muitos aspectos, todos relacionados com o mundo financeiro, ok? Mas para que nós possamos entender a ligação entre o mundo financeiro e a profecia, nós vamos precisar de entender alguns conceitos de como a economia funciona, de como o dinheiro funciona. Pode ser? Eu não sei se gostam de finanças ou de economia, mas hoje vamos ter que estudar um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá ver como é que vai correr. O tema de hoje é o mundo financeiro e o sábado. Hoje vamos ver que existe uma ligação profunda entre o sistema financeiro atual e aquilo que vai acontecer durante os eventos finais. Lembram-se, e vamos fazer uma pequena retrospectiva, vamos relembrar aquilo que já vimos. Lembro com certeza que nós começámos por definir o que era o selo de Deus vivo, ou seja, o sábado, e o que era as leis, em que é que está baseado as leis de Apocalipse 13, que são então num outro dia de guarda, o dia do domingo. Nós também vimos pela profecia bíblica quais os dois poderes que durante a fase final dos eventos finais vão estar a dominar a ideologia, e não só a ideologia, também as leis deste mundo, que serão então os Estados Unidos, e teremos novamente a ação de Roma como sendo o oitavo rei. Vimos que estas profecias englobam todo o alinhamento ou a sequência de domínios terrestres neste planeta, e chegamos à conclusão então que os dois poderes que nos interessam na profecia então de Apocalipse 13 são Roma papal e os Estados Unidos. Ok? Lembram-se disto? Sim? Depois, ontem, nós tivemos a avançar um pouco mais na história. E nós chegamos a uma conclusão que é aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer e que muitas pessoas não encontram estas questões na Bíblia, mas graças ao estudo do José Bates e dos nossos pioneiros, nós temos agora o entendimento, e também através dos escritos da serva do Senhor, temos um entendimento claro desta luta entre 2 dias de adoração. Mas também nós vimos ontem que isto não é nada de novo, é apenas o repetir do que aconteceu no passado. E não sei se lembram, nós ontem estivemos a ver ao longo da história que isto começou no ano 321, no Édito de Constantino, com um dia de descanso obrigatório no Império. E não sei se lembram, mas os guardadores de sábado tiveram algum problema com esta lei? Não tiveram, ok? Puderam continuar a guardar o sábado. Mas isso não durou muito tempo, porque no ano 363 o Concílio de Laodiceia decretou que passaria a ser obrigatório aos cristãos trabalharem no dia de sábado. Ou seja, esta lei ditou o início das dificuldades dos guardadores da lei de Deus durante a história do cristianismo. Mais tarde, no ano 391, se não me engano, o Código Teodosiano decretou que quem não cumprisse com as leis anteriores estaria excluído do sistema financeiro. Não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam celebrar contratos. Lembram-se? Temos visto isso ontem? Bom, é sobre este aspecto, que é sobre esta segunda lei e a terceira lei, que nós nos vamos concentrar hoje, tá bom? E, finalmente, nós vimos que depois houve o Código Justiniano, no século VI, com a pena de prisão, e mais tarde, com a pena de morte. Guardar o sábado passou a ser igual a uma sentença de morte.
Depois nós vimos que para esta primeira lei dominical vai ter que haver argumentos, porque o texto de Apocalipse 13 diz-nos que, ao contrário do passado, e agora temos uma diferença, que eram claramente leis religiosas, no futuro vai ser à base do engano. E para sermos enganados, precisamos de quê? De argumentos sólidos. E nós vimos que os argumentos para a primeira lei dominical seriam o argumento moral e o argumento científico. Lembram-se disto tudo? Eu estou a fazer essa revisão porque estes conceitos vão ser importantes para o restante da mensagem. Como no passado, a primeira lei dominical não terá consequências diretas para o povo de Deus, mas é um sinal que os eventos finais vão começar. E depois nós fomos estudar as rás. O que é que as rás simbolizam? Que símbolo é este em Apocalipse 16 que diz que estas mensagens vão se espalhar pelo mundo e vão convencer o mundo? Qual é este símbolo das rás? Alguém se lembra? O que é que elas simbolizam na prática? A comunicação social, ok? Então este é um método escolhido por Roma para levar os argumentos morais e científicos ao mundo, para convencer o mundo. E, atenção, isto não quer dizer que estes sejam os únicos argumentos, ok? Mas estes serão os principais argumentos. Mas nós também vimos que esta lei, a primeira lei, não vai afetar diretamente o povo de Deus. Mas, como no passado, haverá uma nova lei, uma segunda lei dominical, que irá obrigar as pessoas a trabalhar no dia de sábado. E então sim se cumprirá Apocalipse 13:16 e faz que a todos seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A partir desta lei é que significa então o quê? Ou receber o selo de Deus ou receber a marca da besta. Porque lembram-se do texto alemão que dizia que não trabalhar o domingo não é receber o selo de Deus. O mundo realmente terá que tomar uma posição quando for obrigatório trabalhar no dia de sábado. Agora, eu vou ser sincero, esta lei sempre causou alguma confusão. Como é que o mundo vai ser obrigado a trabalhar no dia de sábado? É mais fácil dizer assim: tudo fecha ao domingo, do que obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado. Certo? Concordam comigo ou não? Sim. Até porque, não sei se vocês sabem, mas pelo menos na Europa, existe esta ideia de trabalhar menos dias. Já em várias partes na Europa estão a testar a semana de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Então, se a ideia é trabalhar menos, e agora reparem, pensem comigo, para ser obrigatório trabalhar no dia de sábado e descansar no dia de domingo, quantos dias tem que trabalhar por semana? 6 dias. É a única maneira de obrigar toda a gente a trabalhar no dia de sábado e descansar no domingo. É que trabalha-se 6 dias e descansa-se um dia. Que, aliás, é algo que já aconteceu na história. Então, como é que nós podemos entender isso? Para isso, nós temos que estudar aquilo que a profecia diz que vai acontecer neste mundo na altura da implementação da primeira lei dominical e que vai justificar o termos que trabalhar mais em vez de trabalhar menos. Agora, esta pergunta é fácil, está bem? Se eu passo a trabalhar 4 dias em vez de 5, eu produzo mais ou produzo menos? É óbvio, não é? Produzo menos. Se eu trabalho 6 dias em vez de 5, se mantiver o mesmo ritmo de trabalho, claro, eu produzo mais ou menos? Produzo mais. Não sei se vocês sabem, mas houve alturas na história que as pessoas trabalharam muito, houve alturas na história que as pessoas trabalharam menos. E normalmente em alturas em que se trabalha muito, cria-se prosperidade para depois
a outras alturas trabalham-se menos. Eu já vou explicar um bocadinho isto, mas isto é algo recorrente, pelo menos no continente europeu. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente, para nós entendermos como é que funciona e porque é que o mundo financeiro funciona como funciona, nós quando vamos fazer compras, temos lá artigos feitos, fabricados em várias partes do mundo, sim ou não? Sim. O comércio local, antigo, já não existe da mesma forma. Nós temos um comércio que por detrás existe uma rede internacional. E podemos no nosso mercado, a nossa loja de eletrodomésticos, ter artigos fabricados do outro lado do mundo. Certo? Ok, eu tenho aqui, por exemplo, um celular que foi fabricado na Coreia do Sul. Como é que estes artigos chegam aos nossos países? Alguém sabe? Qual é o principal meio de transporte de mercadorias ao redor do nosso planeta? Muito bem. Barcos, navios, certo? Barcos grandes, cheios de contentores, transportam mercadoria por todo o lado. Apesar do barco ser muito mais lento do que o avião, é muito mais eficiente e muito mais barato. Encomendas urgentes vão de avião, mas a grande parte da mercadoria viaja de barco. Sabem quem inventou esta nova forma de fazer comércio? Alguém sabe qual foi o país que inventou isto? Não? Vou-vos contar uma história, pode ser? O comércio internacional era uma prática milenar entre a Ásia e a Europa. Inclusivamente existia a Rota da Seda que atravessava toda a Ásia para chegar à Europa. Mas reparem, para garantir a segurança dos mercadores que saíam lá da China ou da Índia até chegarem à Europa, havia acordos entre os países. Mesmo quando eles estavam em guerra, havia acordos, que era o seguinte: quando a caravana dos mercadores chegava a uma fronteira, o que é que eles tinham que fazer? Alguém sabe? Pagar uma taxa. Pagar um imposto. E então, esse país garantia a segurança dos mercadores até chegar ao próximo país. Estão a perceber? Então, uma caravana saía da China, atravessava toda a Ásia, e o que é que ia fazendo pelo caminho? Ia pagando. Quando chegava à Europa, a mesma coisa. Cada país que passavam tinham que fazer o quê? Pagar um imposto. Sabem qual era o último país do caminho para as caravanas que vinham da Índia e da China? O país mais ocidental da Europa? Sabem qual é esse país? É o país de onde eu venho, é Portugal. Portugal era literalmente o último país. Ou seja, quando os artigos chegavam a Portugal, eles chegavam o quê? Bem mais caros. Porque pagaram impostos de todos os países. E Portugal estava cansado de ter os artigos mais caros. Então eles tiveram uma ideia revolucionária. Vamos encontrar um caminho direto para a Índia e para a China. Conhecem essa história? Pois é. Os navegadores portugueses foram por causa do comércio. E eles conseguiram encontrar um caminho direto para a Índia ou não? Não? Sim. Os portugueses foram de barco, contornaram a África, subiram ao Oceano Índico e chegaram à Índia. E tiveram lá colónias na Índia, até tiveram colónias na China. E isso fez do Império Português um império próspero. Porquê? Porque eles podiam comprar diretamente à China e à Índia os artigos e trazê-los para Portugal. Foi o primeiro país a fazer comércio intercontinental de barco. Os espanhóis olharam e acharam que era uma boa ideia. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a fazer a mesma coisa. Os holandeses também acharam que era uma boa ideia. O que é que começaram a fazer? A mesma coisa. Os ingleses, o que é que começaram a fazer? A mesma coisa. Todos começaram a fazer a mesma coisa. E este tipo de negócio dura até hoje. O barco
continua até hoje a ser o principal meio de transporte de mercadorias. Ok, porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque isto está diretamente ligado ao que nós vamos falar. É que como é que este negócio era feito? O que é que os navios tinham de levar para chegar do outro lado do mundo e conseguir comprar os bens que eles queriam? E eles levavam o quê? Baús cheios de quê? Muito bem, baú cheio de moedas de ouro ou também moedas de prata. Porquê que eles faziam isto? Eu vou fazer muitas perguntas difíceis hoje. Vocês não adormeçam, está bem? Imaginem porquê que levavam baús de ouro. Porque o ouro era usado como representação monetária em todo o lado. Desde a Europa, desde a Ásia, desde digamos assim, desde o Médio Oriente, Oriente Médio, como vocês dizem. As pessoas aceitavam ouro para negociar os seus bens. Certo ou errado? O ouro já é usado como moeda há milhares de anos. Então, era assim que faziam. Ainda hoje, exploradores procuram navios que afundaram à procura do quê? Do ouro que lá está. Mas acham que era fácil atravessar oceanos inteiros com baús de ouro para chegar ao outro lado e poder comprar bens? Era algo perigoso ou não? Sim. Então, este senhor aqui, David Hume, em 1752, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia? Ele teve uma ideia o seguinte: bom, como na Europa existem bancos, como na Ásia existem bancos, como existem sistemas financeiros locais, ele teve uma ideia. Bom, em vez de andarmos com baús cheios de ouro, vamos fazer um acordo internacional. E esse acordo é o seguinte: eu deixo o ouro no meu país, no banco do meu país, deposito lá o ouro, o banco dá-me um certificado da quantidade de ouro que eu lá tenho, ok? E eu levo esse certificado comigo, chego ao outro lado do Atlântico, compro os bens com esse certificado e o vendedor depois pega nesse certificado, vai ao banco dele e faz o quê? E retira o ouro. Tá bom? Foi a ideia que ele teve. E isso chamava-se notas bancárias. Então, uma nota era o quê? Na realidade, era uma representação da quantidade de ouro que alguém depositava no sistema bancário. Até aqui, estamos bem ou não? Ok. Então, nós continuamos a usar notas hoje, certo? Mas naquela altura, uma nota que a pessoa tinha na carteira era uma representação do ouro que a pessoa tinha guardado no banco. E podia transacionar com aquela nota e a qualquer momento quem tivesse as notas podia fazer o quê? Podia ir ao banco e retirar. Bom, mas as pessoas começaram a perceber o seguinte: bom, por que motivo eu vou ao banco trocar para o ouro se eu posso simplesmente depois usar a mesma nota e comprar aquilo que eu quero? Perceberam a ideia? Então as pessoas começaram a não ir trocar as notas pelo ouro e começaram a usar as notas apenas. Isto faz sentido ou não? É muito mais fácil atravessar um oceano com papel no bolso ou com um baú cheio de moedas. Acham uma boa ideia que aqui o nosso amigo David Hume teve? Sim? Ok. Isto significava que o sistema monetário desta altura era baseado em metais preciosos, como o ouro ou como a prata. O dinheiro era isso. E por si só já era uma representação do valor, porque antes de usarmos moedas, a humanidade usava troca direta. Trocavam galinhas por laranjas ou peras por uma cadeira. Era assim que faziam. O ouro passou a ser uma representação e agora temos o papel a fazer uma representação do quê? Do ouro.
Podemos avançar até aqui, estamos bem? Sim? Ok. Alguma dúvida? Este sistema foi muito bem recebido e foi o sistema, chamava-se Gold Standard, foi o sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o século XIX até à Primeira Guerra Mundial. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitida em ouro ou prata. Porque está ali o prata? Porque a China era o único país que usava a prata em vez do ouro. Os outros todos usavam ouro. Então este foi o sistema monetário que operou. Era chamado o Gold Standard. Agora, reparem bem. Os governos dos países, como o dinheiro era ouro, eles também usavam o ouro para transacionar, certo? Mas eles tiveram uma ideia que é, muito bem, é muito mais fácil usarmos as notas. Então os governos, quando precisavam de emitir novas notas, novo dinheiro, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que comprar ouro para poder imprimir as notas. Faz sentido isto ou não? Sim. Então, cada nota que existia em circulação, havia a mesma quantidade de valor onde? Em ouro. Então, os bancos privados tinham o ouro das pessoas e os governos tinham o seu ouro, que representava o dinheiro que eles imprimiam. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, isto, já na Primeira, mas especialmente na Segunda, isto tornou-se um grande problema. Sabem porquê? Não sei se conhecem a história da Segunda Guerra Mundial, mas a Europa foi à falência na Segunda Guerra Mundial. Porque uma guerra é cara ou é barata? O que é que vocês acham? Pois é. E a Alemanha, para atacar, junto com os seus aliados, para atacar os outros aliados, gastou muito dinheiro. Os aliados, para se defenderem e contra-atacarem, gastaram muito dinheiro. E chegou a uma altura que o dinheiro estava a acabar. Então, o que é que eles fizeram, os aliados que venceram a guerra? Eles começaram a enviar pedidos de auxílio aos Estados Unidos para enviarem armas e para enviarem alimentos. E sabem o que é que os países europeus enviaram para os Estados Unidos para pagar isso? Alguém sabe? Ouro. O ouro da Europa foi transferido para os Estados Unidos. Por exemplo, Portugal tem penso que 10ª maior reserva de ouro do mundo. Sabem onde é que está o ouro português? Nos Estados Unidos, como a maior parte do ouro europeu. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, onde estava o ouro dos países europeus? Estava nos Estados Unidos. Terminou a guerra. Era preciso reerguer as economias. Os governos precisavam de imprimir dinheiro, mas eles não podiam. Porquê? Porque não tinham ouro. Perceberam o conceito? Ok. Então eles reuniram-se todos neste hotel e fizeram um novo sistema financeiro. Eu estou a fazer esta história toda só para chegarmos aqui. Para percebermos que o sistema financeiro atual é totalmente diferente por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ora vejam, os acordos de Bretton Woods foram propostas e definidas entre os Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, Austrália e ainda outros 44 países, e foi feito em julho de 1844, que elaborou as regras para o sistema monetário internacional. O sistema foi concebido nas negociações, recebeu o mesmo nome da localidade, que foi em Bretton Woods, e a conferência criou o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial, e criou um novo sistema financeiro. Ora, eu vou tentar simplificar ao máximo o que é este novo sistema financeiro, porque ele é muito importante para nós percebermos a profecia. A Europa não tinha ouro para imprimir notas. O ouro estava todo nos Estados Unidos. Então eles chegaram a um acordo para os países europeus imprimirem dinheiro, não tinham de comprar ouro, em vez de comprar ouro, iam comprar dólares. E os Estados Unidos tinham que garantir que tinha ouro suficiente para representar o valor das moedas. Perceberam ou não? Explico outra vez? Sim? Muito bem.
Então, antes deste acordo, cada país tinha que garantir que tinha ouro suficiente para representar todas as moedas, todas as notas, certo? Mas como não tinham ouro, e o ouro estava nos Estados Unidos, para Portugal, ou Espanha, ou França, ou Alemanha, ou todos os países que participam neste acordo, imprimirem notas, não tinham de comprar ouro. Porque imaginem o que é que ia acontecer ao preço do ouro se todos tentassem comprar ouro ao mesmo tempo, certo? Então eles não tinham de comprar ouro, e eles tinham de comprar dólares. E os Estados Unidos tinham de garantir que tinham ouro suficiente para representar o valor das notas. Perceberam? Sim? Ok. Então este novo sistema financeiro estava baseado não no ouro, mas em que moeda? No dólar. Então sempre que Portugal tinha que imprimir notas, tinha que fazer o quê? Comprar dólares. Esse sistema durou até 1971. E reparem o conceito. O conceito é muito interessante. A moeda continuava a ter valor ou não? Sim. Mas o valor não estava guardado no próprio país. Estava guardado onde? Nos Estados Unidos. Era uma forma indireta de garantir que o dinheiro tinha valor. Até que este senhor, Richard Nixon, em 1971, chocou todo o mundo financeiro internacional num dia à noite, precisamente no dia 15 de agosto. Ele fez uma coisa incrível. Eu vou ler. O sistema durou, que nós estamos a falar, até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos, de forma unilateral, acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro, o que tornou o dólar uma moeda fiduciária. Essa decisão, referida como o choque de Nixon, criou uma situação em que o dólar estadunidense se tornou moeda de reserva usada por muitos países. Então o que aconteceu naquela noite? Desculpem, para trás. O que aconteceu nesta noite de 15 de agosto? Este senhor estava com um problema. E ele queria imprimir notas, mas ele não queria comprar ouro. Perceberam? Havia uma situação na economia que fazia com que ele queria imprimir notas, ele precisava de dinheiro, mas ele não queria comprar ouro. Então ele, em direto na televisão, disse: muito bem, os Estados Unidos vão suspender o acordo realizado durante algum tempo. Porquê? Porque ele queria comprar e ele queria imprimir notas sem ter de comprar ouro. Muito bem. Então ele suspendeu naquele dia. Quanto tempo durou esta suspensão? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Até hoje. Isto criou aquilo que se chama moeda fiduciária, que é o dinheiro que nós temos hoje. Desde 1971, o dinheiro não é baseado em absolutamente nada. Não tem valor nenhum associado intrínseco. Os governos apenas emitem dívida e com esse valor de emissão de dívida imprimem dinheiro. E não têm que comprar ouro, não têm que fazer nada. Ok? Só tem uma desvantagem. É que a dívida tem o quê? Aumentar. Tá? E agora vamos a outro conceito. Até aqui, dúvidas e perguntas. Eu não posso avançar enquanto não perceberem, pelo menos, mais ou menos, o que é que eu quis dizer com isto. Tá bom? Dúvidas, perguntas. Perceberam? Desde 1971, o dinheiro não tem valor intrínseco. Não existe nada que faça uma reserva daquele valor. É quase como ter dinheiro de monopólio, não é? Ele é baseado naquilo que se chama na confiança que o Estado tem. Então o que é que acontece? Desde 1971, se alguém perder a confiança no governo, a moeda daquele país deixa de ter valor. Isto já aconteceu 2 vezes no Brasil, já aconteceu na Argentina, já aconteceu em vários países. Lembram-se que já houve um novo real? Houve uma hiperinflação em novo real?
É por causa disso, porque a moeda não tem valor intrínseco. Então, se perdemos a confiança no governo de gerir as finanças do país, a moeda literalmente deixa de ter valor. Isto quer dizer, vamos ver se os irmãos entendem alguns conceitos importantes. Já ouviram falar da palavra déficit orçamental? Passa muitas vezes na notícia, não passa? O que é o déficit orçamental? Assim é mais difícil, não é? Quando nos noticiários diz que o Brasil teve um déficit orçamental de 5% em 2025, o que é que isso quer dizer? Muito bem, gastou mais 5% daquilo que ele arrecadou, certo? Então, se ele gastou mais 5%, quer dizer o quê? Na prática, que deve mais, certo? Agora vamos a um conceito simples de entender. E eu, Ruben, qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.500? Bom, mais ou menos, 1.500. Imaginem que eu vivo aqui no Brasil e eu ganho, no final do mês, 1.500 reais. Pode ser? Quanto é 1.500 reais? Bom, ok, já vi mais ou menos. São para aí 400 euros, não é? 1.500 reais. Mas eu gasto no final do mês 2.000 reais. Isso quer dizer que eu tenho um déficit, ok? Porque eu gastei mais do que eu arrecadei. Ora, reparem bem, se eu tenho um déficit e no mês seguinte eu fizer exatamente igual, eu ganhei 1.500 reais, gastei 2.000, no mês seguinte eu ganhei 1.500 reais, gastei 2.000, e eu estou a ter sempre um déficit. O que é que tem de aumentar para eu conseguir gastar 2.000 reais apenas ganhando 1.500? O que é que tem de aumentar? A minha dívida. Eu tenho de ir buscar esse dinheiro a qualquer lado, certo? Ou ao cartão de crédito, ou ao empréstimo bancário, ou pedir emprestado aos meus amigos. E eu tenho que pedir emprestado. Porquê? Porque eu gasto mais do que eu recebo. Qual é o final disto? Se eu continuar a fazer isto mês após mês, mês após mês, mês após mês, quando eu não conseguir emprestado o suficiente, o que é que acontece? Eu vou à falência. Este conceito está? Podemos voltar para o Estado? Então, desde 1971, as economias internacionais passaram a ser baseadas na dívida. Não só porque eles gastam mais do que o que recebem, mas também para imprimirem notas, têm que criar mais dívida. Perceberam ou não? Mas a dívida tem de ser paga. Então vamos nos concentrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, isto é um site que podem consultar, usdebtclock.org, que é a dívida dos Estados Unidos em tempo real. Um outro conceito que é importante, antes de concluirmos esta parte. O governo do Brasil tem dívida? Tem? De quem é essa dívida? É dos políticos? Não, a dívida é dos contribuintes. Quando nós nascemos num país, nós nascemos endividados. Porque o país tiver dívida, essa dívida pertence a mim. Ok, isto é um conceito importante para nós entendermos. Então, isto era a dívida dos Estados Unidos apenas 9 anos depois de 1971, em 1980. E a dívida estava-se a aproximar, e eu vou usar a nomenclatura dos Estados Unidos, estava-se a aproximar de 1 trilhão de dólares. Ok? Se nós dividirmos a dívida pelo número de contribuintes, nós chegamos ao número de dívida por contribuinte. Estão a perceber o conceito? Cada pessoa, cada contribuinte, devia, em 1980, 12.000 dólares. Tá bom?
Compreendem mais ou menos quanto é o valor do dólar? Ok, é mais ou menos a multiplicar por 6, não é? 5 ou 6? É. Muito bem. Em 20 anos depois, acham que subiu a dívida ou diminuiu? Subiu ou diminuiu? Subiu? Ok. Ano 2000, a dívida era 5,6 trilhões de dólares, o que significa que cada contribuinte americano devia 54 mil dólares. São 250 mil reais. Acham que com o passar do tempo aumentou ou diminuiu? 2020, 29 trilhões de dólares. Cada contribuinte americano devia 271 mil dólares. Ano passado, este é o número do ano passado, 36 trilhões de dólares. Hoje o número já passou os 38 trilhões de dólares. Ora, por que é que eu estou a falar disto? Reparem, cada contribuinte americano devia da dívida do Estado 323 mil dólares. É muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Nascer nos Estados Unidos pode ser um privilégio, mas também é nascer com uma dívida muito grande já. Mas sabem que a dívida não é só do Estado. Existem as dívidas das empresas, sim ou não? Existe a dívida pessoal, crédito à habitação, crédito automóvel, sim ou não? Se nós juntarmos toda a dívida dos Estados Unidos no ano passado, não é deste ano, do ano passado, cada contribuinte deve, nos Estados Unidos, 1,2 milhões de dólares. Isto em reais seria perto de 6 milhões de reais por pessoa. Acham que isto está a ficar fácil ou difícil, esta questão da dívida? No orçamento americano, que é um orçamento grande, estas são as 4 principais despesas. A questão da saúde é 1,6 trilhões de dólares. A segurança social, 1,5 trilhões de dólares. E a defesa, 0,9 ou 800 bilhões de dólares. Não chega a 1 trilhão. E agora um conceito que quem perceber de economia vai perceber no que eu quero chegar logo. Os juros da dívida é 1 trilhão de dólares por ano. Sabem que eles não estão a pagar a dívida. Estão a pagar o quê? Os juros da dívida. É neste momento a terceira maior despesa nacional dos Estados Unidos. Com 1 trilhão de dólares anuais. Agora vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há bocado, pode ser? Se eu continuo a gastar mais do que eu ganho todos os meses, e isto é uma realidade não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental, todos os países gastam mais do que recebem. Por isso é que eles têm um déficit. Na Europa existe uma regra que o déficit não pode ser superior a 2%. Se é superior a 2%, os países são penalizados na União Europeia. Mas 2% continua a ser o quê? Continua a ser um déficit. Ou seja, se nós pensarmos no futuro, se continuarem neste caminho, qual é a conclusão final? É a falência. O problema é que os Estados Unidos são o único país no mundo que serve de moeda de reserva para quê? Para os outros países. O que quer dizer que se os Estados Unidos forem à falência, todos os países vão à falência. Perceberam o conceito? Ok. Isto é muito interessante. Vamos agora para a profecia. Diz o seguinte: quando a nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, ou seja, a primeira lei dominical, e exercendo
exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, o sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de quê? Ruína nacional. Só que nós temos um problema. É que se houver ruína nacional nos Estados Unidos, o que é que isto significa? Significa o fim do sistema financeiro atual. É claro que não é o fim do mundo, mas é o fim do mundo financeiro. Isto significa que o mundo irá enfrentar, muito possivelmente, uma das suas piores crises financeiras da história. E reparem como é que Ellen White descreve aliás, nós podemos usar textos bíblicos que falam sobre esta crise financeira, mas reparem como é que Ellen White descreve aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e por todo o mundo. Porque o Brasil, os Estados Unidos e muitos outros países são ou não países muito polarizados entre a esquerda e a direita? Sim? Até às vezes é difícil ter uma conversa entre alguém de esquerda e direita porque não corre muito bem. E eles são ideologias muito diferentes, sim ou não? Sim. Mas não sei se vocês sabem, existe algo em comum entre a esquerda e a direita desde há décadas até hoje. Não só nos Estados Unidos, não só em Portugal, não só na Europa. Sabem qual é o ponto em comum entre a esquerda e a direita quando eles estão no poder nos seus respectivos países? Alguém sabe? É que a dívida aumenta sempre. Podemos discutir, mas quando está num dos lados aumenta mais depressa, no outro aumenta mais devagar. É verdade. Mas o que é certo é que, historicamente, há sempre déficit. Então eles concordam nisto, que é gastar mais do que receber. Nesta luta entre direita e esquerda, tem de haver sempre cedência para o povo, porque a única maneira de serem elegidos é se as pessoas os colocarem lá. Agora reparem o que diz Ellen White. Satanás está ativamente em operação entre as nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na discórdia entre o capital e o trabalho. Por outras palavras, até se pode dizer entre a direita e a esquerda. Bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas, os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra o quê? Um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Ou seja, a questão financeira fará parte daquilo que é os eventos finais. Tiago diz no capítulo 5, aí, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes comidas pela traça. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para quando? Para os últimos dias. Ou seja, nos últimos dias da história deste planeta, o aspecto financeiro vai ter um papel importante na profecia. E agora, nós vimos isto tudo só para chegar a uma pequena conclusão. E antes de chegarmos à conclusão, vou-vos contar outra história. Pode ser? Gostam de histórias? No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente arrasada. Mas em poucas décadas, ela se reergueu, ok? E passou a ser novamente uma potência mundial. Como é que acham que a Europa conseguiu reerguer-se em tão pouco tempo? Foi trabalhando menos ou trabalhando mais? Nunca se trabalhou tanto na Europa como no final da Segunda Guerra Mundial. Porque é isto que acontece. No tempo de dificuldades financeiras, o que é que as pessoas fazem? Têm que trabalhar muito.
No tempo de prosperidade, se calhar já não preciso trabalhar tanto. Mas o que é que vocês acham? Uma crise financeira mundial vai obrigar as pessoas a trabalharem mais ou a trabalharem menos? O que é que vocês acham? Pois é. É por isso que o aspecto financeiro é importante na profecia. Porque ele é o argumento para trabalharmos 6 dias por semana. É verdade que o ser humano precisa de um dia de descanso, e agora estou a dar as desculpas do outro lado, não é? Precisamos de um dia para a família, de um dia para irmos a estar na igreja, num dia para podermos descansar, mas nos outros dias o que é que temos que fazer? Trabalhar. E reparem, vai haver um pequeno grupo que é contra a recuperação da economia mundial. Vai haver um pequeno grupo que não entende que para o bem da sociedade nós temos que trabalhar mais. Sabem quem é este pequeno grupo, não sabem? Então a segunda lei dominical, trabalhar ao sábado, se encontra em Apocalipse capítulo 13, e que esta sim significa receber o selo de Deus e a marca da besta, tem este argumento. E é um argumento muito poderoso, o argumento financeiro. Então nós já temos 3 argumentos principais nos eventos finais. Temos para a primeira lei o argumento moral e o argumento científico. São argumentos válidos ou não são? São. Temos para essa segunda lei um argumento financeiro. É um argumento válido ou não é? Pois é. Os argumentos são bem válidos. E se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como nós vimos ontem, a primeira lei do domingo não representa receber o sinal da besta. Qual é a lei que representa receber o sinal, o selo de Deus ou a marca da besta? Qual é? A segunda, trabalhar ao sábado. Muito bem. E agora vamos entrar aqui num conceito que é fundamental para nós entendermos a importância que esta lei vai ter nos eventos finais. E eu não sei se vocês se lembram, mas nós começámos este estudo em Apocalipse capítulo 7. Lembram-se? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7? Vamos lá. Assim como a primeira lei é um sinal para o povo de Deus que os eventos finais vão começar, a segunda lei também representa um sinal para o povo de Deus muito mais importante. Então, em Apocalipse 7, nós vimos no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2, que existe ira de Deus pendente neste planeta, certo? Lembram-se? Ainda não chegou à altura. Quando chegar, o povo de Deus será poupado. Lembram-se? Temos estudado isso? Sim ou não? Sim. Mas diz então que quando finalmente vier a ira de Deus, e vamos ver amanhã quando é que ela vem, vai ser relacionado com o selo do Deus vivo, ou seja, esta luta entre a lei de Deus e a lei dos homens. Mas tem aqui um pormenor que é muito importante que nós não focamos. Vamos ler a partir do versículo 2, vamos reler. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. E agora vem a parte que nos interessa. Até quando? Até que hajamos selado nas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados e eram 144.000. Ok, vamos parar aqui. Perceberam o que está aqui escrito ou não? Então, eu vou relembrar. A ira de Deus está pendente sobre esta terra? Está. Ainda não chegou à altura? Não. Chegará à altura quando acontecerá alguma coisa relacionada com o sábado. Amanhã vamos ver o que é essa coisa, tá bom? Mas depois diz que não pode vir a ira de Deus enquanto quem não estiver selado? Os servos de Deus. As árvores, no versículo anterior, que eram as árvores. Os servos de Deus. Isso quer dizer que os ventos da ira de Deus só vão ser largados nesta terra quando todos estiverem selados. Muito bem. Essa era a parte que eu queria. Agora reparem,
Quais são os selos que vão selar as pessoas? É verdade, é o Espírito Santo que sela aqui na terra, é verdade. Mas quais são os selos, quais são as marcas da profecia? É o selo, está no versículo anterior, não é? Selo do Deus vivo ou a marca da... O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que uns vão ser selados para a vida eterna, porque mantiveram-se fiéis ao Senhor, outros vão ser selados para a condenação interna, aqueles que rejeitaram a lei de Deus. Concordam comigo ou não? Sim? Certo. Mas então, o texto diz que temos que esperar pelo selamento. Para haver um selamento é preciso haver o quê? Um selo. Concordam ou não? Para selar, tem de haver um selo. Ora, se o selo só existe quando aqui nesta terra for promulgada a segunda lei dominical, isto significa que o selamento no céu só pode começar depois da segunda lei dominical. Perceberam ou não? Ou está muito confuso? Exatamente, é nesse momento em que eu vou decidir uma coisa ou outra. Ok, é um conceito interessante. E vemos que o selamento continua até ser derramada nesta terra, o quê? A ira de Deus. Amanhã nós vamos entender um pouco melhor sobre isto, mas há aqui um aspecto muito importante que eu quero, antes de passarmos a falar do Bitcoin, que eu quero destacar. Então, nós temos que o selamento está ligado com as leis dominicais. Tem de ser, nós não sabemos quando começa o selamento, mas sabemos que tem começado depois de quê? Da segunda lei dominical. Sabemos que o selamento não vai durar até a vinda de Cristo, vamos ver amanhã quando é que ela tem de terminar, mas ela eventualmente vai terminar. Mas o que é que significa o selamento? É que o selamento é algo que está a acontecer nesta terra, somos selados pelo Espírito Santo, mas corresponde a algo que está a acontecer onde? No céu. Então vamos ver o que é. Está relacionado com esta profecia, Apocalipse 3.3, que nos diz o seguinte: lembra-te depois do que tens recebido e ouvido. Portanto, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Este é um texto estranho, ou não? Acham que este é um texto estranho? Deus está literalmente a dizer que há uma hora em que Ele virá contra nós. Este texto refere-se a quê? Será que é a segunda vinda de Cristo? Será que é outro acontecimento? Basicamente, este texto está-nos a dizer o seguinte, e vamos vê-lo com calma. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Lembram-se de algum texto parecido que nós estudamos no sábado? Que dizia assim: felizes são aqueles que ouvem, que leem e que guardam a palavra desta profecia. Sim ou não? Este texto é para essas pessoas? Ou é para as que não conhecem a profecia? Este texto é para quem conhece ou para quem não conhece? Porque é que ele diz: lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido, guarda, arrepende. Portanto, esse texto é para quem? Para quem conhece a profecia. Este texto é literalmente para o povo de Deus e diz: atenção, se não vigiardes, virei a ti como um conceito estranho, não é? Agora, nós para entendermos o que é que este versículo quer dizer, nós temos que olhar para o que a Bíblia fala sobre o julgamento. Porquê? Olha, reparem, eu vou fazer esta parte rápida, que eu penso que os irmãos entendem isto. Apocalipse 6, mais uma vez vamos prestar atenção aos tempos verbais, tá bom? Apocalipse 6 diz assim: até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Para este texto, o julgamento está no passado, presente ou futuro? Quando o Senhor não julgas, quer dizer que o julgamento já começou? Eu vou traduzir isto para uma outra
Quando é que começa a reunião? Quer dizer que a reunião já começou? Não. E eles estão a perguntar quando é que vai começar. Então, se eles dizem quando o Senhor é que julgas, quer dizer que o julgamento está quando? Aonde? No futuro. Nós avançamos para Ezequiel 11 e diz assim: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os... Aqui, está no presente, passado ou futuro? Está no presente. Chegou a hora. Está na hora de começarmos a reunião, certo? Chegou a hora. Ok. Mas em Apocalipse 16 diz assim: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras santo, pois julgastes estas coisas. Aqui o julgamento está no passado, presente ou futuro? Está no passado. Quando chegamos ao capítulo 16, o julgamento já terminou. Ok? Este é um conceito importante também. Aliás, Atos é muito claro que existe um tempo determinado, um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Nós acreditamos nisto ou não acreditamos? Nós acreditamos num julgamento pré-advento ou não? Sim, é o que a Bíblia ensina. E nós, como adventistas, estudando Daniel 8,14 e todas as suas implicações, nós concluímos que o julgamento começou precisamente em outubro de 1844. E nós sabemos, por Apocalipse 16, e amanhã vamos ver exatamente o tempo disso, nós sabemos que ele irá terminar antes da vinda de Cristo. Aliás, irá terminar antes de alguns acontecimentos proféticos ainda. Mas se ele começou e vai terminar antes da vinda de Cristo, isto significa que há uma altura neste planeta, com pessoas neste planeta, em que todos já vão estar julgados. 3 conceitos importantes. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O julgamento começou por quem? Em 1844. Começou pelos mortos. Mas, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é... Então, começou pelos mortos, certo, mas quem dentre os mortos? Pela casa de Deus. Ok. Mais um conceito. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos... Então, reparem, vamos juntar estes conceitos todos. O juízo começou pelos mortos. Começou pelo povo de Deus. Mas o julgamento não é só para os mortos, é também para quê? Isto significa que tem de haver uma altura em que o julgamento passa do quê? Dos mortos para os vivos. Ok, é este conceito que eu preciso que vocês entendam. Há uma altura em que o julgamento vai passar dos mortos para os vivos. Isto tem implicações sérias ou não tem? Muito sérias. Então vamos olhar outra vez para o nosso texto, de Apocalipse 3.3, que diz o quê? Para o povo que conhece a verdade. Reparem bem. Lembra-te, depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Está a falar para quem conhece a profecia, sim ou não? Sim. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Isto está a falar de quê? Bom, é simples. Está a falar da vinda de Cristo ou não? Será que a vinda de Cristo será uma surpresa para aqueles que conhecem a profecia? Reparem o que é que diz Paulo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Virá ou não? Virá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Pois é. A segunda vinda de Cristo é um ladrão da noite para quem não conhece o quê? As profecias. Então este texto não está a falar da segunda vinda de Cristo, porque está a falar para quem? Para quem conhece as profecias. Perceberam ou não? Sim? Ok. Então, o dia em que o Senhor virá contra nós não é a segunda vinda de Cristo.
nós temos uma pista em Apocalipse 12. Porque reparem, o dia do Senhor, e aqui não fala no dia, fala em quê? Na hora. E o que é que diz em Apocalipse 12? Diz o seguinte: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é vinda ao quê? A hora do seu juízo. Então o termo de hora está-se a referir a quê? Ao julgamento no céu. As 3 mensagens angélicas vão ser pregadas novamente ou não? Elas já foram pregadas ou não? Quando antes de 1844, é certo que eles não entendiam bem o conceito, porque eles pensavam que o juízo era junto com o quê? Com a vinda de... Mas eles pregaram o julgamento ou não pregaram? Sim! E eles pregaram é a hora do juízo de Deus, sim ou não? Sim! Mas tem alguma lógica o remanescente povo de Deus nos eventos finais pregar que o juízo vai começar em 1844? Sabem o que é que eles vão pregar? A hora do teu juízo vai começar. Porquê? Porque vai estar a iniciar o que é? O julgamento dos vivos. Ok, vamos ver se isto tem lógica. Vamos ver o que é que Ellen White comenta sobre o Apocalipse 3.3, sobre este texto que nós acabamos de estudar. Diz o seguinte: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza onde? Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela de quê? Dos mortos para os vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Senhor. Vigiai e orai. Porque não sabeis o tempo, quando chegará o tempo. E agora qual é o texto que ela cita? Referindo-se ao início do julgamento dos vivos. Se não vigiardes, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Então este texto de Apocalipse 3.3 está-nos a dizer que nós temos que estar prontos nos eventos finais, porque vai começar o quê? O julgamento dos... E por quem é que começa o julgamento? Pois é. Já vou responder. Pois é. Percebem porque é que Sofonias dizia: prepara-te antes do decreto? Lembram-se deste texto que nós vimos? É verdade que quem não conhece a palavra, quem não conhece a profecia, quem não entende bem estes conceitos, vai ter uma segunda oportunidade ou não vai ter? Vai. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus tem que estar pronto, porque quando começar o julgamento dos vivos, começa por quem? Pela casa de Deus. Nós vimos o conceito. O julgamento dos vivos equivale ao selamento. Mas, Rubem, porquê que equivale ao selamento? É muito simples. Se o meu nome aparecer lá no santuário celestial, o meu destino eterno está selado ou não está? Está. Ou a vida eterna ou o quê? Ou a morte eterna. E quando terminar o selamento, há mais oportunidade para alguém? Não. Os ímpios também vão receber o seu selamento. Todos recebem. Amanhã vamos ver como é que vai terminar, está bem? Como é que vai terminar este processo de selamento. Mas o conceito que eu queria que nós tivéssemos na nossa mente é que, quando surgir a segunda lei dominical, a qualquer momento, nós não sabemos quando, vai começar o quê? O julgamento dos vivos. Porque cada um que está nesta terra vai receber o selo de Deus vivo, ou o quê? Ou a marca da besta. A minha decisão nesta terra vai se refletir no quê? Na decisão eterna do meu futuro eterno no céu. Ninguém vai presenciar o seu próprio julgamento. Certo? O julgamento é antes da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, Ele vai entregar o quê? A sentença. Vai levar consigo quem foi selado pelo selo do Deus vivo.
E agora entramos na... E já não sei há quanto tempo estou a pregar, mas... Ainda só estou a meio da mensagem. Mas pronto, vamos lá. Vamos mais um bocadinho? Vamos lá, mais um bocadinho. Então, o que é que isto significa? Significa que quando nós lemos este texto, que não há ira de Deus a cair neste planeta, a ira final de Deus, que amanhã vamos ver o que é, até que todos estejam selados. Ou seja, até que o julgamento no céu, termine, acabe. Então nós estamos prontos para ir para a próxima lei dominical, para entendermos a próxima lei dominical. Que diz o seguinte: e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Este sinal é então a partir da segunda lei dominical, da obrigatoriedade de trabalhar o sábado, e vai terminar de que lado nós estamos. Mas agora reparem, o que é que vem a seguir a esta lei? Vem o quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu... o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, qual é o passo seguinte? Após termos uma lei que obriga estas pessoas a trabalhar ao sábado, qual é a lei seguinte? É não poder fazer o quê? Comprar ou vender. Isto parece-vos alguma coisa que nós vimos ontem que aconteceu no passado? Nós ontem não vimos que Constantino fez uma lei dominical? Que depois o concílio de Laodiceia fez uma lei obrigatória de trabalhar ao sábado? E que depois a lei teodosiana, o decreto teodosiano, dizia que não podem fazer o quê? Comprar, nem vender, nem celebrar contratos? Estamos a ver a história a repetir-se ou não? Sim. Tempo virá então que teremos uma terceira lei, um terceiro decreto, que está em Apocalipse 13:17, para que ninguém possa comprar e vender. Isto significa controle total. Isto significa que o povo de Deus terá de fazer o quê? Ter o quê? Sustento próprio. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá um decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham o sinal da besta. Vou fazer algumas perguntas, pode ser? O que é que significa não poder comprar, nem poder vender? Na prática. Ok. Podemos ir ao mercado comprar coisas? Não. O que é que mais não podemos fazer? Muito bem. Podemos ir à farmácia comprar medicamentos? Talvez seja uma boa ideia percebermos um pouquinho de remédios, não é? Talvez seja uma boa ideia. Talvez seja uma boa ideia termos um estilo de vida saudável, porque as doenças crónicas sem medicamentos é um pouco complicado, não é? Mas se nós não podemos comprar nem vender, não podemos comprar nem produtos, nem bens, nem serviços. Os irmãos têm serviços em vossa casa? O que é que serviços é que têm? Luz? Água? Internet? Telefone? Celular? Têm ou não têm? Vão poder ter essas coisas? Não. É um estilo de vida um pouquinho diferente do que temos agora ou não é? É. Mas reparem, por isso é que a primeira lei dominical é um sinal para o povo de Deus. Porquê? É a última oportunidade que o povo de Deus tem para decidir o que é que vai fazer da sua vida. Porque quem vive nas grandes cidades tem alguma possibilidade de ter sustento próprio? Não tem. E sabem que parece-nos muito estranho esta lei, mas ela vai acontecer. E eu conheço esta profecia já há muito tempo. E eu sou sincero que ao longo da maior parte da minha vida, eu achava que esta lei era impossível de ser posta em prática. E por isso nós agora vamos falar de mais um tema complicado. Pode ser, falarmos de finanças, agora vamos falar mais um tema complicado. Vamos falar do Bitcoin, está bem? Mas eu quero-vos dizer algo de muito interessante, que é,
E eu, durante a maior parte da minha vida, entendia que não havia nenhuma maneira possível para que esta lei fosse implementada. E porquê? Eu aqui na minha carteira, aqui a minha capinha do celular é também a minha carteira. Aqui na minha carteira tenho aqui algumas notas, alguns euros, ok? Os irmãos sabem quantos euros eu tenho aqui? O governo sabe quantos euros eu tenho aqui? Não sabe. Ele sabe de onde vieram estas notas. Ele sabe para onde é que elas vão. E eu, se for aqui a um irmão e comprar algo a esse irmão e pagar com uma destas notas, o governo sabe? Não sabe. E porquê que não sabe? Porque o dinheiro que nós temos atualmente, ele é o quê? Tem uma característica muito importante. Ele é anónimo. É por isso que as transações ilegais normalmente são feitas como? Em dinheiro. Porquê? Para que as autoridades não saibam. Posso contar uma história? Eu sei que já estou a demorar muito tempo. É rápido. Eu tive uma empresa durante 25 anos, ok? Nós vendíamos produtos tecnológicos. Por vezes chegava lá ao balcão alguém que me conhecia e que mandava-me chamar, queria falar comigo. Então eu lá descia, vinha ao balcão e aquela pessoa tinha uma proposta para mim. Olha, eu queria comprar este computador, mas eu queria comprar sem nota fiscal. E eu respondia, bom, isso não é possível, nós vendemos tudo com nota fiscal. Oh, e tal, e a pessoa, mas tu conheces-me e eu não vou fazer nada e tal, e seria bom para si não pagava imposto, e para ti ninguém ficava a saber. E eu, não é possível. Então a pessoa tinha o seu último argumento, sabem qual era? E eu pago em... Exatamente. Porquê que ele... Eu não vendia na mesma. Mas porquê que a pessoa dizia e eu pago em dinheiro? Por causa disso mesmo, porque o dinheiro é o quê? Anónimo. Aquilo que ele me estava a dizer é, eu pago em dinheiro, o Estado nunca vai saber que houve esta transação. Mas sabem que houve uma altura na história da minha empresa em que eu decidi que eu não ia mais roubar ao meu país, não ia mais roubar ao Estado. Que tudo teria nota fiscal. Sabem o que aconteceu à minha empresa? Ela nunca cresceu tanto. Eu acredito que quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa. E a história da minha empresa, não tenho tempo a contar a história da minha empresa. A história da minha empresa é uma história de que não era eu o patrão daquela empresa. Era o Senhor que era o patrão daquela empresa. E se eu fazia coisas que não eram do grado do Senhor, então eu estava a desonrar quem? O dono da empresa. Bom, mas vamos avançar. Então, foi neste contexto que em 2017 eu deparei-me com uma nova tecnologia. E para os irmãos perceberem muito rapidamente, deixem-me só contextualizar. A minha formação original, embora incompleta, é em Engenharia Informática, ok? Eu aprendi a programar aos 10 anos de idade. E sempre fui ligado à informática, ok? A informática era a minha grande paixão. Mas eu, quando entrei na faculdade, eu abri a minha própria empresa. Então a empresa começou a crescer muito e eu acabei por ficar no último ano de faculdade e não terminei a minha formação em Engenharia Informática. No entanto, aos 19 anos de idade, eu tomei uma decisão que viria a mudar a minha vida hoje. E eu tomei uma decisão que era o seguinte: todo o dinheiro que me sobrar no final do mês, meu ou da minha empresa, vai ser reinvestido, não vai ser gasto. Ok? Então eu comecei a fazer investimentos quando tinha 19 anos. Eu não tenho tempo de explicar porquê, qual era o meu plano, o meu objetivo, mas a ideia era, à medida que eu ia ganhando mais dinheiro, não era aumentar o meu estilo de vida, mas era aumentar os meus investimentos. Perceberam? Ok. Isso é o que me permite hoje ser missionário a 100%. Ok? Mas essa não era a ideia original. A ideia original era bem diferente. Mas o que acontece? Eu nunca coloquei o meu dinheiro
na mão de outras pessoas para eles o investirem. Sempre investi eu próprio. E eu nunca investi em nada que eu não conhecesse a 100%. Ok? Um novo tipo de investimento e eu tinha de estudar como é aquilo que funcionava. Por exemplo, se eu encontrava uma empresa que eu achava que era um bom investimento para comprar ações, o que é que eu fazia? Eu ia estudar essa empresa, ver como é que ela funcionava, ver os seus relatórios, ver se não havia risco associado. Perceberam ou não? Ok. Em 2017, um amigo meu insistiu que eu devia de investir em Bitcoin. Ok? Então, o que é que o Ruben foi fazer? Foi estudar. E quando eu fui estudar o Bitcoin, eu fiquei admirado, ok? E eu já vou explicar porquê. O que é o Bitcoin? Em primeiro lugar, o que é? Alguém já ouviu falar de Bitcoin? Epá, muita gente ouviu falar. O que é o Bitcoin? É uma criptomoeda, mais criptomoeda digital, mais serve para quê? É mais difícil, não é? Ok. Então, rapidamente, mais ou menos, o conceito de moeda digital está mais ou menos, permite a descentralização, segurança, pseudonimidade, todas aquelas características que são características do Bitcoin, mas o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada de código aberto para transações financeiras ponto a ponto, sem intermediários. É considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, constituído um novo sistema económico alternativo e responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre. As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários da rede, sendo gravadas em um tipo de banco de dados distribuído chamado de quê? De blockchain. Quem já ouviu falar em blockchain? Ok, não está mal, blockchain. Agora, Ruben, porquê estás a falar sobre isto? Eu vou-vos explicar porque é que eu fiquei admirado quando eu estudei Bitcoin, tá? Não foi por causa do Bitcoin, foi por causa da blockchain. A blockchain é a tecnologia que faz com que o Bitcoin funcione. Perceberam ou não? É como se fosse o motor do carro, ok? É a tecnologia que faz com que ele funcione. E para eu vos explicar como é que funciona esta tecnologia, eu vou fazer uma versão simplificada. Pode ser? Sim ou não? Estão prontos? Quando eu nasci, não existiam computadores pessoais. Os computadores pessoais são uma coisa dos anos 80. Quando eu nasci, não existiam, nem as pessoas usavam a internet. A internet ainda era um conceito militar na altura, que estava a começar a vir. Era um mundo diferente de hoje ou não? Muito diferente. Por exemplo, uma empresa, uma organização ou até uma pessoa, quando precisava de guardar informação, ou seja, é uma palavra que se chama base de dados. Já ouviram falar de base de dados? Quando precisava de guardar informação, ela guardava como? Pegava num papel, numa caneta e escrevia. E quando nós íamos a uma empresa ou uma instituição, isto era uma base de dados. Isto é que era um arquivo, isto é que era eu sei as palavras em português de Portugal, em português de Brasil é mais difícil. Os arquivos do computador, os nomes são os mesmos que se usavam aqui. Certo? Então, quando eu chegava a uma empresa e era preciso consultar a ficha do cliente, o que é que o funcionário tinha de fazer? Não havia computadores, o que é que ele tinha que fazer? Perguntava o meu nome era Ruben, e ele ia ali ao armário com a letra R, abria, procurava e tirava então o arquivo onde tinha a ficha desse cliente. Isto era uma base de dados. Ora, estas bases de dados são seguras? Não são assim muito seguras, pois não. Um funcionário maroto, depois da hora, podia ir lá sem ninguém ver e apagar lá um registro, ou escrever um outro registro, ou mudar lá. Não podia não fazer isso ou não podia? Sim, não era muito seguro. Se houvesse um incêndio, era um grande problema ou não era? A base de dados podia ficar
destruída para sempre. Com o aparecimento dos computadores, da internet, as bases de dados migraram de arquivos em papel para arquivos digitais. Então hoje as bases de dados estão ali em servidores em algum sítio, em algum local do mundo, certo? Mas o conceito é o mesmo ou não é? É, só que está armazenado de forma diferente. Então, imaginem o seguinte, eu preciso consultar a ficha do cliente. Preciso estar lá à beira do servidor, perto do servidor? Não. Em qualquer parte do mundo, no meu celular, no meu tablet, no meu computador, consigo aceder ou não consigo? Então, estas bases de dados são melhores que as anteriores, concordam? Por isso é que todas as empresas, todas as organizações migraram para este tipo de base de dados. Ok, até aqui, estamos bem? Sim? Estão a perceber? Muito bem. Esta base de dados é 100% segura? Não. Um funcionário maroto que tenha acesso ao computador, pode não ir lá alterar as coisas? Pode ou não pode? Pode. Um hacker do outro lado do planeta, se conseguir entrar, pode fazer isso ou não pode? Pode. Se houver um incêndio em todo o edifício, também não é um perigo para a base de dados? É, se não houver cópias de segurança, foi-se a base de dados. É interessante que algumas pessoas fazem cópia de segurança para o próprio computador. O que se o computador variar, não é? Vai a base de dados e vai a cópia de segurança. Então não é 100% segura. Então, quando eu estudava, atenção, quando eu estudava Engenharia Informática, havia um sonho, uma utopia para os programadores. Sabem o que é uma utopia? É um sonho inalcançável. E o sonho era este, reparem bem. Era aquilo que se chama uma base de dados distribuída. E o que é uma base de dados distribuída? É uma base de dados que não está num local, mas está onde? Em muitos locais. Então reparem, se um funcionário maroto for a um daqueles locais alterar, há algum problema? Não, porque a informação está nos outros locais todos. E são as válidas e não aquela. Se houver um incêndio e for um dos locais destruído, há algum problema? Não, porque a base está distribuída em muitos locais. Isto é uma boa ideia ou não é? É uma excelente ideia. Só que a mim ensinaram-me que isto era impossível. E porquê que era impossível? Não havia nenhuma maneira de garantir que todos os pontos tinham exatamente a mesma informação. Perceberam ou não? Querem que repita? Então, o sonho dos programadores era as bases de dados estarem distribuídas por muitos locais diferentes, que é muito mais seguro, certo? Mas não havia nenhuma tecnologia que permitisse isso fazer. Aliás, diziam que era impossível. Porque não se conseguia garantir que, no mesmo tempo, todos tinham exatamente a mesma informação. Perceberam? E isto continua a ser impossível até 15 anos atrás, quando foi inventado o Bitcoin. A grande revolução do Bitcoin é esta. É a primeira base de dados distribuída que está a funcionar há 15 anos sem nunca ter falhado uma única vez. E ela pode ser destruída? Não. Porque para ser destruída, o que é que se tem que fazer? Tem que se destruir todos os pontos. E eles são milhões. A grande vantagem numa base de dados distribuída é esta. É que ela não pode ser adulterada, não pode ser modificada, não pode ser roubada, não pode ser destruída, porque ela está distribuída. Então aquilo que me ensinaram na faculdade que era impossível, afinal é o que é? Possível. E esta tecnologia chama-se blockchain. Ok? Vamos esquecer o Bitcoin e vamos nos focar onde? Na blockchain, na tecnologia. Está bem? Isso é que nos interessa. Ok. Estamos prontos para perceber. Vamos lá. A blockchain é um tipo de base de dados distribuída que guarda o registro de transações permanente e inviolável. Estão a perceber a diferença para as outras bases de dados? As outras bases de dados podiam ser violadas ou não? Sim. Esta não pode ser violada. É inviolável.
Toda a vez que um bloco concluído, um novo é gerado, os blocos na blockchain são ligados uns aos outros em uma cadeia, onde cada bloco contém uma referência ao bloco anterior. A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do Bitcoin, visto que é a prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas e bancos de dados ou bases de dados distribuídos. Então, esta tecnologia agora está a ser feita para quê? Para outras coisas, para outros projetos. Perceberam ou não? Portanto, a tecnologia das bases de dados distribuídas não é exclusiva do Bitcoin agora. Agora existem muitas outras bases de dados que são bases de dados distribuídas. Foi uma descoberta de uma nova tecnologia. Eu vou avançar estas partes, que o tempo está muito adiantado. Eu explico isto depois. Então, inicialmente, os governos não gostaram da ideia de haver Bitcoin nem bases de dados distribuídas. Mas chegou a uma altura, mais recentemente, que os governos perceberam que uma base de dados distribuída era perfeita para algo que eles chamam de CBDC. Agora vem a pergunta difícil. Há aqui alguém que já tenha ouvido falar de uma CBDC? Sabem, irmãos, quando eu vos disser o nome de algumas, vocês já vão dizer que sim, já ouviram falar. Este é um conceito muito importante. Eu vou ler primeiro e depois explico. Moeda digital do Banco Central, CBDC. É a forma digital ou eletrónica da moeda fiduciária estabelecida como dinheiro através da regulação de um governo, lei ou autoridade monetária. O atual conceito dessa moeda foi diretamente inspirado por quê? Pelo Bitcoin. Tá? Vocês já ouviram falar do Drex? É uma CBDC. Já ouviram falar do euro digital? É uma CBDC. Ou seja, pegaram no conceito que foi descoberto pelo Bitcoin, base de dados o que é? Distribuídas, e eles pensaram assim, bom, isto pode ser útil. Eu posso criar uma moeda do país a funcionar numa base de dados distribuída. Perceberam ou não? Agora, isto tem implicações muito interessantes. Sabem qual é a implicação que uma CBDC tem? É que a CBDC, ela é inviolável, porque é feita na blockchain. Agora os irmãos perguntam assim, o que é que isso quer dizer ela ser inviolável? Imaginem que o Drex já estava a funcionar, certo? Que é uma moeda digital na base de dados distribuída. Mas a base de dados é inviolável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dinheiro desta forma não pode ser roubado. Perceberam ou não? Porquê que não pode ser roubado? Porque o governo saberia logo quem roubou. Não pode haver fraude com este tipo de dinheiro. Porquê que não pode haver fraude? Porque o governo sabia quem fez a fraude. Não pode haver fuga aos impostos. Sabem porquê? Porque o governo sabe quem é que tem cada cêntimo ou centavo. Vocês dizem cêntimo ou centavo? Centavo. Cada centavo em cada segundo. Eles sabem de onde veio cada centavo, cada real, sabem por onde é que ele vai, sabem a história toda. Porquê? Porque está na blockchain. Perceberam ou não? Vocês acham que este tipo de moeda é bom ou é mau? É dinheiro perfeito. Não pode ser roubado, não pode ser adulterado, não pode ser enganado. É bom ou é mau? É bom. Mas só temos que abdicar de uma coisa. Sabem qual é a única coisa que temos que abdicar? É que este dinheiro não é anónimo. Perceberam ou não? Não é anónimo. Em cada segundo, na blockchain está registado quem tem cada centavo. De onde é que veio e para onde é que vai. Isto traz muitas vantagens. Não pode ser roubado, não pode ser adulterado, mas traz uma desvantagem. Eu já estou a terminar. Antes de eu terminar com a desvantagem, reparem bem.
A principal diferença entre as CBDCs e as moedas virtuais são a sua emissão. Criptomoedas comumente não são emitidas nem controladas por um governo. São descentralizadas. Obviamente, as moedas digitais dos bancos centrais são centralizadas no Banco Central do país, como o nome sugere. Ou seja, é o próprio governo que controla essa moeda. Isto já está desatualizado, o mapa já está muito mais preenchido. Estes são os países que já estão a implementar as CBDCs. O Brasil está incluído, a Europa está bem mais à frente, o euro digital vai entrar em circulação em 2027. O Drex era para começar este ano, mas foi adiado. O Drex está em mudanças. Aqui está o Drex. Agora, qual é o problema, para nós compreendermos? Qual é o problema deste tipo de moedas? Eu vou-vos apresentar uma citação de um senhor que ele é professor universitário da Universidade de Winchester. E ele é dos maiores especialistas do mundo em dinheiro. Da história do dinheiro, como é que o dinheiro funciona, para que é que serve o dinheiro. E ele, além de professor universitário, já escreveu vários livros sobre este assunto. E ele foi entrevistado pela revista Fortune. Já ouviram falar da revista Fortune? É uma revista de economia das mais famosas do mundo. E foi entrevistado sobre as CBDCs, ou seja, as moedas centrais dos bancos centrais. E reparem no que é que ele diz. Irmãos, ele não é cristão, está bem? Ele não conhece as profecias. Mas reparem no que ele diz. A concentração adicional de poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas CBDCs. Sua maior atração para os planejadores centrais é que elas facilitam a programabilidade. Em outras palavras, o controlo sobre como um indivíduo é permitido usar... Perceberam o que ele está a dizer? Bom, pode parecer muito bonito, mas tem um problema. O governo pode controlar como é que se usa o dinheiro. Interessante. Ele continua a dizer, as CBDCs não são uma solução para um problema, mas a mais recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais por poder máximo, ao custo desnecessário de crises, de inflação, de deslocamento económico e desemprego. Aliás, existe um site, que é este site que está aqui, que enumera todos os perigos que este tipo de moeda pode trazer a uma sociedade. Agora, a opinião do outro lado, de um dos homens mais importantes do mundo financeiro que quer implementar este tipo de moedas. E reparem o que é que ele diz. É o Augustin Carstens, que é o diretor do Banco Internacional de Settlements, que é um dos bancos mais importantes do mundo. É o que faz a ligação dos bancos centrais dos países. Ok? E reparem o que ele diz. E para ele isto é um problema. Reparem o que ele diz. Nós não sabemos quem está a usar uma nota de $100 hoje. E não sabemos quem está a usar uma nota de 1000 pesos hoje. Lembram-se da pergunta que eu vos disse? Será que o governo sabe que nota é que eu tenho aqui na minha carteira? Não sabe. Para ele isto é o quê? Para ele isto é um problema. Porque ele quer saber onde é que está cada nota. E depois ele conclui assim. Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá controlo absoluto sobre as regras e regulamentos que determinarão o uso desta obrigação financeira do Banco Central. Além disso, teremos a tecnologia para fazer o quê? Impor isso. Nós tivemos este tempo todo a estudar isto, o que é isto do Bitcoin, o que é blockchain. Portanto, não é o Bitcoin que interessa, é a tecnologia, está bem? Que está a ser usada para os bancos centrais terem uma moeda digital. E eu queria vos dizer isto com muita calma. Atenção, eu não sei se é esta a tecnologia que vai ser implementada para não podermos comprar nem vender. Perceberam o que eu disse? Eu não sei se é esta. O que é que eu sei? Já existe tecnologia que permite isso. Então, quando eu estudei este tema,
Porque eu estava a estudar teologia ao mesmo tempo. Isto foi quando eu estava a estudar teologia. E eu estou a estudar profecias. Estou a estudar blockchain. Sou programador. E sabem qual foi a conclusão que eu cheguei? Irmãos, uma profecia que me fez confusão muitos anos. Como é que o governo vai conseguir controlar quem compra e quem vende? Pois é, já existe tecnologia que permite isso. E eu não sei se é exatamente, reparem, não sei se é exatamente esta que vai ser usada, mas o que é que eu sei? Aquilo que me parecia impossível, hoje, o que é que ele diz? Já há esta tecnologia. E seja esta ou outra semelhante a ser implementada, irmãos, esta profecia, embora nos pareça impossível, ela vai o quê? Acontecer. E não sei se os irmãos estão a reparar no padrão. É que o argumento para a primeira lei dominical, os argumentos eram quais? Lembram-se dos dois? Moral e científico. Iam ser transmitidos porquê? Pelos meios de comunicação em massa. Nós ligamos os meios de comunicação em massa e nós vemos esses argumentos a serem divulgados, sim ou não? Então isso não é uma profecia? Não, é uma realidade. Nós vimos que o argumento que vai levar à implementação do sábado é uma crise financeira baseada nos problemas que existem hoje no sistema financeiro. O sistema financeiro está a caminhar para lá ou não? Sim. Nós vimos que a tecnologia que permite o não comprar e o não vender está o quê? Está pronta. Não sei se estão a conseguir perceber o padrão. O mundo está pronto para os eventos finais. Todas as peças estão se encaixar. Aquilo que mais me fascina, irmãos, é que nós, adventistas do sétimo dia, não estamos a perceber o que se passa à nossa volta. Nós ligamos a televisão e vemos a imoralidade, vemos a mudança climática e não sabemos que isso é a preparação para a primeira lei dominical. Nós ouvimos nas notícias dizer que o governo tem cada vez mais dívida e nós não sabemos que está relacionado com as profecias. Nós olhamos para Apocalipse 16 e lá diz que não vamos poder comprar nem vender e não entendemos que já existe tecnologia que permite isso. Irmãos, está na altura de nós abrirmos os nossos olhos. Está na altura de nós entendermos que aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer está-se a aproximar rapidamente. O mundo está pronto. Irmãos, estamos nós prontos? Ou nós vivemos como esses conceitos proféticos são conceitos que nós entendemos aqui, mas que na realidade se calhar não é para nós? Está na altura de nós começarmos a entender que já chega de sermos cristãos de faz de conta. Está na altura de sermos cristãos a sério. Sermos cristãos que precisam realmente se preparar para o encontro com Cristo. Mas antes do encontro com Cristo, irmãos, este mundo passará por uma altura difícil. Mas feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Possamos fazer parte deste grupo. Amém.